Olá pessoal, eu sou o professor Isaac Rossetti aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos continuar o nosso tópico em estereoquímica e falar sobre a proquiralidade, moléculas que são proquirais ou centros proquirais, que basicamente são moléculas que apenas com uma etapa é possível deixar ela na forma quiral. Então, nessa aula, nós vamos ver as moléculas proquirais, os centros proquirais, como que a gente identifica os grupos e os átomos ProR e ProS, e também a identificação das faces Re e faces Si. Bom, um centro proquiral, né? O que é? Então, vamos pegar a molécula do etanol, né? Esse centro aqui, vocês sabem que esse centro ele não é quiral, né? Ele é aquiral, porque não tem 4 substituintes diferentes. Aqui no caso do etanol, nós temos 2 hidrogênios. Porém, imagine a gente trocar um hidrogênio por um deutério, né? Que é um isótopo do hidrogênio. Nós transformamos este centro aquiral em um centro quiral. A mesma coisa vale para o aldeído, aqui o acetaldeído. Ele é uma molécula aquiral, né? Nós temos um carbono sp2 aqui. Se nós tratarmos com reagente de Grignard, ocorre um ataque a essa carbonila do aldeído e o ataque pode ser pela face de trás ou pela face da frente. Nós transformamos uma molécula aquiral em moléculas quirais. No caso aqui, como não tem diferenciação no ataque das faces, ocorre uma mistura de enantiômeros, mas eles são quirais. E aqui, né, que a gente viu ali na outra aula de quiralidade, né, os atropoisômeros, imagine essa molécula aquiral, ela é aquiral porque esse anel do lado de baixo tem um plano de simetria, né? Tem 2 substituintes iguais. Imagine que nós trocamos um dos grupos ácidos carboxílicos por um nitro, a parte de baixo. Agora nós transformamos uma molécula aquiral em uma molécula quiral. Então, as moléculas proquirais, né, como eu já comentei com vocês no slide anterior, existem diversas, né? Por exemplo, o acetaldeído, ele é uma molécula aquiral, então este centro aqui, ele é conhecido como um centro proquiral, porque com apenas uma etapa nós conseguimos transformar essa molécula que era aquiral em moléculas quirais com uma modificação neste centro aqui. A mesma coisa acontece com o etanol, então é uma molécula aquiral. Esse centro é considerado um centro proquiral, tá? Então, se nós trocarmos um hidrogênio por um deutério, nós transformamos um centro aquiral em um centro quiral. Então, vamos imaginar da seguinte maneira. Vamos continuar trabalhando com a molécula do etanol. Imagine que nós dividimos os hidrogênios em hidrogênio A e hidrogênio B. Ok? Se nós trocarmos o hidrogênio A por um deutério, né, então o hidrogênio A está aqui, entra um deutério no lugar do hidrogênio, nós transformamos essa molécula em uma molécula quiral com a estereoquímica R. E se nós trocarmos o hidrogênio B por um deutério, né, o hidrogênio B aqui por um deutério, nós transformamos a molécula aquiral em uma molécula quiral do tipo S. Então quer dizer que o hidrogênio A ele é ProR. A troca, né, do hidrogênio A é ProR e a troca do hidrogênio B por o deutério é ProS. A mesma coisa vale para este aminoácido aqui.
Novamente, nós temos esse centro aqui é quiral, ok, mas esse centro aqui ele é aquiral. Se nós trocarmos o hidrogênio A por um deutério, nós transformamos o centro quiral em R. Se nós trocarmos o hidrogênio B por um deutério, nós transformamos este centro quiral em S. Então, neste caso, este átomo aqui é ProR e a troca deste átomo aqui é ProS. A mesma coisa vale para os alenos, né? Nós já vimos a estereoquímica de alenos. Apesar desses carbonos serem sp2, esse daqui é sp, mas esses carbonos laterais serem sp2, ele pode ser uma molécula quiral. Neste caso, não é uma molécula quiral, né? Porque nós temos dois hidrogênios, então são grupos iguais. Porém, se nós trocarmos o hidrogênio A por um deutério, nós transformamos essa molécula num enantiômero S. E se nós trocarmos o hidrogênio B por um deutério, nós transformamos essa molécula em R. Quem está com dúvida, talvez um pouco sobre a quiralidade de alenos, dá uma olhadinha na minha aula de quiralidade em alenos, né, em carbonos sp3, carbonos sp2. Então, existe uma diferença de faces, né? Nós chamamos isso de faces Re e face Si. O que significa isso, né? As faces Re e face Si? É de uma molécula, uma face de uma molécula aquiral, por exemplo, a face Re. Imagine uma molécula aquiral. Depois nós vamos ver alguns exemplos. A face Re ocorre uma transformação ou um ataque naquela face e a molécula aquiral vira molécula quiral R. E se o ataque ocorrer na face Si, a molécula aquiral se torna quiral com a estereoquímica S. Então, quais são as etapas para encontrar as faces Re e face Si, né? Você pega uma molécula proquiral e olhe os carbonos sp2 ali, nós temos 3 substituintes e coloque eles em ordem de prioridade de acordo com as regras de Kahn-Gold-Prelog, né? As regras de estereoquímica normal. Desenhe uma seta de 1 para 2 e para 3. Se a seta for na direção horária, a face da frente é Re e a face de trás é Si. E se a seta for anti-horária, a face da frente é Si e a face de trás é Re. Vamos ver alguns exemplos. Imagine este aldeído, né? O acetaldeído novamente. Como que nós identificamos, né? Face Re e face Si? Bom, nós primeiro identificamos quem é a face da frente e a face de trás, né? Então, imagine que esse aldeído ele é planar, na verdade ele é planar, né? Porque esse carbono é sp2, ele está no plano. Então, a face da frente, né, saindo do papel e a face de trás ali por trás do papel. Vocês numerem por ordem de prioridade. Então, oxigênio 1, carbono 2, hidrogênio 3, né, por número atômico. Então, o oxigênio tem um maior número atômico que o carbono e que tem maior número atômico que o hidrogênio. E aí você desenha a seta ligando os pontos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neste caso, está no sentido anti-horário, tá? Então, se está no sentido anti-horário, a face da frente é uma face Si e a face de trás, a face de trás é uma face Re. Um outro exemplo aqui, a cânfora, né? Nós temos a cânfora, ele tem, apesar de ter centros quirais aqui, isso aqui é um centro quiral, isso aqui é outro centro quiral, mas aqui nós temos um centro proquiral, que é essa cetona aqui. Então, nós estamos analisando esse centro. Coloquem em ordem de prioridade. 1, 2, 3. Coloquem as setas ligando os pontos
1, 2, 3. Nesse caso, está no sentido horário. Então, quer dizer que a face da frente é a face Re e a face de trás é a face Si. Ou nós podemos chamar de face de cima, a face Re, e a face por baixo é a face Si. Então, sabendo que isso é a face Re e a face Si, imagine que nós fazemos uma redução com boro-hidreto de sódio. Nós sabemos que o boro-hidreto de sódio ele é um agente redutor capaz de reduzir cetonas. Então, se o hidreto atacar pela face Re, né, então o hidrogênio vai entrar por cima. Então, ó, o hidrogênio entrou por cima e jogou o OH para baixo, o ataque pela face Re. Se o ataque ocorrer pela face Si, o hidrogênio do hidreto, né, vai entrar pela parte de baixo e vai jogar esse oxigênio, né, na forma de OH na parte de cima. Nós temos aqui uma diferença, né, de produto endo e exo, porque a face de baixo, né, a face Si, ela é menos impedida, né, porque a face Re, nós temos todo esse grupo aqui que dificulta a entrada do hidrogênio por essa face. E aqui nós não temos basicamente quase nenhum impedimento. Então, por isso que o produto exo é produzido com maior rendimento. Imagine esse álcool aqui, né? Nós temos aqui um carbono sp2, que é um centro pró-quiral, esse carbono aqui. Então, vocês numerem, se ocorrer algum ataque, né, nesse carbono, então vocês numerem os centros 1, 2, 3, de acordo com a ordem de prioridade, né? 1, 2, 3, está no sentido horário. Então, se está no sentido horário, a face da frente é a face Re e a face de trás é a face Si. Então, imagine agora naquele álcool, um alceno, ocorrendo uma epoxidação de Sharpless. Se a epoxidação de Sharpless ocorrer pela face Re, né, ou seja, pela face da frente, né, nós temos a entrada do oxigênio pela parte da frente. Então, nós geramos, neste caso aqui, dois centros S. E se a epoxidação de Sharpless ocorrer pela face de trás, nós temos a entrada do oxigênio, né, o epóxido, pela parte de trás. Quem vai definir isso, a estereoquímica, é esses auxiliadores quirais aqui, que não vem ao caso agora, mas é mais importante identificar as faces Re e a face Si nesse momento. Imagine um outro composto, né, com a face Re e a face Si aqui, ó. Nós temos um nitro. Esse nitro aqui, né, é como se ele funcionasse do jeito de um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Então pode ocorrer um ataque, né, uma adição de Michael neste átomo de carbono aqui, que ele é um centro pró-quiral. Então nós temos que determinar as faces Re e as faces Si. Então vocês coloquem por ordem de prioridade, 1, 2, 3, né? Liguem os pontos 1, 2, 3, sentido horário, sentido anti-horário, né? Então a face da frente é a face Si e a face de trás, né, é a face Re. Então imagine agora que você vai fazer uma adição de Michael, né? Então você pega esse agente aqui, tira um hidrogênio, ele vira um carbono com carga negativa, e esse carbono com carga negativa pode fazer uma adição do tipo 1,4. Se ele adicionar pela face de trás, né, que nesse caso é a face Re, ele vai entrar pela parte de trás, vai dar um enantiômero R. E se ele atacar pela parte da frente, vai dar na face Si, ele vai entrar na parte da frente e vai jogar o hidrogênio para trás, e nesse caso vai formar o enantiômero S. Também ocorre com enolatos, né? Os enolatos aqui, no caso um enolato de lítio, também são moléculas que têm centros pró-quirais. Então, ó, é um centro
proquiral, esse centro aqui. Então, coloquem em ordem de prioridade. Identifiquem esse grupo 1, esse grupo 2 e esse grupo 3. Sentido anti-horário, então a parte da frente é a face Si e a parte de trás é a face Re. Ok, pessoal, essa aula foi bem rápida mesmo. É somente para vocês pegarem a introdução da identificação das faces proquirais, identificar centros proquirais, átomos proquirais e as faces, e entender como a gente coloca em ordem de prioridade para identificar quem são as faces Re e a face Si, para depois, quando ocorrer a reação química, vocês conseguirem identificar aí as prioridades, se vai formar enantiômeros mais preferenciais do tipo R ou do tipo S. Ok, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom.